Graça e paz a todos, que é o pastor Fernando. Hoje a gente vai estar falando sobre as 70 semanas de Daniel, né? Vai estar iniciando nosso estudo escatológico. E só para título de curiosidade a todos, né? As pessoas às vezes se perguntam, o que é escatologia? Né? Escatologia é a fusão de duas palavras gregas, né? Escatos, né? Que significa último, e logia, estudo. Então, escatologia é o estudo das últimas coisas ou estudo das coisas futuras, né? Então, são palavras de origem grega. E as pessoas às vezes me perguntam, pastor, mas por que é tão importante a gente conhecer a Bíblia, né? Por que é tão importante a gente estudar sobre as profecias, né? Primeira coisa que é importante todos nós sabermos, né? É que a necessidade de nós conhecermos a Bíblia, a primeira coisa é para a gente não errar, né? A Bíblia é o nosso manual de fé e prática, né? Como está escrito lá em Mateus 22, 29, né? Nós devemos conhecer a palavra de Deus para nós não errarmos. Segundo, para que a gente possa estar aprovado na presença de Deus, né? Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, diz que nós devemos nos apresentar, né, aprovados, conhecedores da palavra de Deus. E por fim, né, em 2 Timóteo também, diz lá no capítulo 3, versículo 16 e 17, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o único livro na face da terra que ele é apto, né, para corrigir, instruir, retarguir e ensinar a todo aquele que lê, desde que essa pessoa que esteja lendo tenha o Espírito Santo de Deus, né? Tenha o autor da Bíblia, né? Porque o autor da Bíblia é Deus, e o Espírito Santo de Deus é Deus. Então, são três motivos que nós temos para estudar e nos debruçarmos sobre a palavra de Deus. Primeiro, para não errar. Segundo, para estarmos aprovados. E terceiro, porque a palavra de Deus, ela é suficiente para nos ensinar sozinha, por si só. Desde que você tenha o Espírito Santo de Deus, ele vai te instruir acerca das coisas que estão escritas nela. Então, é importante que a gente tenha essa noção. A respeito, né, das 70 semanas de Daniel, a gente precisa entender o contexto em que as 70 semanas de Daniel foram entregues ao profeta Daniel, né? O profeta Daniel, ele estava vivendo no cativeiro babilônico, certo? Esse cativeiro babilônico, ele foi profetizado pelo profeta Jeremias, né? São 70 anos de cativeiro. Lá em Jeremias 25, 11, né, até o 13, e Jeremias 19, versículo 10, fala sobre o período de cativeiro que Israel ia viver, né? Então o profeta Jeremias foi o profeta que foi usado por Deus para avisar o povo de Israel que eles iriam passar um tempo, né, no cativeiro. E Daniel estava no final do período do cativeiro. E ele recebeu essa profecia esperando o Messias, né? Porque ele sabia que o cativeiro ia acabar, né? E o Messias iria vir. E quando o Messias viesse, né, eles entendiam, os judeus, que o Messias iria libertá-los do cativeiro babilônico. E por isso Daniel estava orando a Deus, né, para que Deus revelasse o Messias, para que Deus mostrasse, né, a vinda do Messias. E aí o anjo Miguel se apresenta a Daniel para avisar e instruir Daniel acerca dos acontecimentos que iriam vir. E que não era o Messias que iria tirar eles do cativeiro babilônico, mas que uma série de acontecimentos ia acontecer para que esse cativeiro ia acabasse. Lá em Daniel 9, do 24 ao 27. Vamos ler tudo juntos. 70 semanas são determinadas sobre o povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos, por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício,
e ofertas de manjares, e às asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será sobre o assolador. Então aí, né, Daniel recebe, né, justamente a revelação das 70 semanas, que é uma profecia sobre Israel e sobre Jerusalém. Ela é direcionada a Israel e a Jerusalém. A igreja não tinha ainda nascido. É importante que todos saibam disso. A igreja não tinha nascido. Israel é diferente de igreja, né? Então nós precisamos considerar isso. Daniel recebe uma profecia para o povo de Israel e para Jerusalém. E ele diz que essas profecias elas vão começar a acontecer, o tempo vai começar a contar as 70 semanas de Daniel quando sair a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E quando sai essa ordem para edificar e restaurar Jerusalém? No quarto decreto do rei Artaxerxes, em 444 a.C., né? O rei Artaxerxes tinha dado 3 decretos anteriores que não diz respeito à cidade de Jerusalém. O primeiro foi de respeito a uma reforma no templo, o primeiro decreto em 537 a.C. O segundo decreto em 521 a.C. reafirma o primeiro decreto do rei Dário, né? E o terceiro decreto em 458 a.C., o rei Artaxerxes, em Esdras 7, libera a adoração no templo. E apenas no quarto decreto, em 444 a.C., o rei Artaxerxes, em Neemias 2, versículo 1 ao versículo 8, autoriza a reconstrução do muro da cidade de Jerusalém. A profecia de Daniel ela é bem clara. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. É a ordem para reedificar e restaurar Jerusalém que inicia a contagem das 70 semanas de Daniel. Então, esse decreto de Neemias 2, versículo 1 ao 8, é o decreto que marca o início das 70 semanas de Daniel. E a partir daí, começa a contar as 7 semanas iniciais e as 62 semanas. E essas 62 semanas terminam quando o Messias é apresentado. E quem é esse Messias que é apresentado? É Cristo. E quando ele foi apresentado como príncipe? Quando ele entra triunfalmente em Jerusalém no dia de Domingo de Ramos, que ele sobe no jumentinho, ele é recebido por Jerusalém como rei dos judeus. E ali o Messias é apresentado à nação de Israel e é recebido como rei. Por isso que ele é crucificado com o título de rei dos judeus, porque o povo o recebeu como rei. E logo depois a profecia diz, e ele será cortado, ele será morto. E Jesus logo depois de apresentado foi morto. E essa profecia se cumpriu. Amém? E nós estamos agora esperando o início da última semana de Daniel. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a última semana e o período que nós estamos vivendo hoje, que é o período da graça, certo? A graça e a paz a todos.